Olá pessoal, eu sou Nara Canguçu, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de desenho e no vídeo de hoje vamos trabalhar com o tema Up Altas Aventuras e chegou o grande dia da gente fazer um material versus o outro. Então hoje vai ser um vídeo sobre aquarela e a gente vai fazer com esse material aqui, que é um material escolar, versus esse daqui, que é uma aquarela muito utilizada principalmente pelos youtubers de desenho. É um pouco mais sofisticado, então a gente vai mostrar os dois resultados no final para vocês conferirem aí com a gente qual ficou melhor, tá bom? Então nos acompanhe. Muito bem, galera, eu que vou começar pintando, mas antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha se puder, porque essas coisas ajudam demais no desenvolvimento do canal, tá bom? Aí, agora que você já deixou o seu like, com certeza já se inscreveu no canal, você desbloqueou a segunda fase. E no vídeo de hoje a gente vai dar várias dicas de como pintar com aquarela. Também vamos falar um pouco sobre esses materiais que estamos usando e fazer comparações entre eles. E o que é necessário a gente usar para pintar com esse tipo de material. Muito bem, eu vou começar falando aqui de aquarela no geral e depois a gente fala um pouquinho mais sobre cada marca e as suas curiosidades. Para pintar com aquarela, a primeira coisa é o papel. Você tem que ter um papel específico para aquarela. Geralmente na própria embalagem dos papéis vem falando que é para aquarela. Aqui a gente está usando um papel de gramatura 300, é indicado de 240 para cima, mas a gente prefere usar de 300 gramas para não correr nenhum tipo de risco. Outra coisa que é importante para pintar com aquarela é ter pincéis de tamanhos diferentes. A gente prefere pintar com os pincéis com ponta arredondada, na verdade eles são melhores mesmo para pintar com esse material. E os tamanhos diferentes é para você pintar diferentes regiões. Gente, a aquarela, essa pintura é a base de água, então é muito importante que você tenha um potinho com água. Tem muita gente que usa dois potes com água, um para você limpar o pincel, tirar o excesso ali da tinta, e outro para você aplicar a camada de água na folha. E também é bom ter um paninho para ir limpando o pincel e também uma folhinha teste para você ir testando as cores ali. Agora falando um pouquinho sobre algumas dicas de como pintar com aquarela, a primeira coisa é que tem que ter muita paciência para pintar com esse material, porque você vai passar uma camada, você tem que esperar essa camada secar, porque se você for tentar aplicar alguma outra camada por cima dessa que ainda está molhada, vai borrar tudo, não vai ficar legal, e aí você vai acabar se frustrando. E também a aquarela, quando você começa a pintar, parece que nada vai dar certo, porque vai ficando esquisito, só que quando ela seca, ela assume outro tom, depois você finaliza com alguns detalhes em lápis, e tudo isso vai deixar no final ela bonita. No começo você vai ficar assim, ai meu Deus, será que vai ficar bom? Mas geralmente fica muito bom sim se você tiver a paciência. Outra coisa também é que não precisa se desesperar se caso você erre alguma coisa, se você pintou alguma coisa ali que não deu certo, ou se sem querer o pincel pingou ali na folha no lugar que não era para ter aquela cor, porque dá para apagar o erro. Como a aquarela é a base de água, você pode passar uma camada de água, vir com o paninho, limpar o paninho ou um papel toalha, que é mais indicado, passa ali por cima e aí o papel vai ficar ali como se tivesse lavado. Mais uma vez, falando um pouquinho mais sobre água. A água ela é muito importante também porque ela pode definir os tons, então dá para você fazer vários tons em degradê conforme você vai aplicando água. Então se você tá ali com um tom escuro de azul, por exemplo, você vai aplicando cada vez mais água, vai ficando cada vez mais claro. Então você não precisa ficar usando branco, misturando tantas cores, porque a água te auxilia nisso. A coisa mais importante sobre a aquarela, é uma coisa um pouco óbvia, mas que é bom ressaltar e falar aqui para vocês, é que a prática, ela leva você a descobrir coisas novas, técnicas novas, a forma que você mais se identifica em fazer aquilo. Eu posso falar todos os jeitos que eu faço aqui, mas você só vai descobrir o melhor jeito para você se você praticar. Então a prática, é acreditado, leva à perfeição, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre essa aquarela da Pentel que eu estou usando nesse vídeo. A primeira coisa é que ela é de bisnaga, e para quem é iniciante e não sabe o quanto de tinta deve usar, com essa aquarela apenas uma pontinha, mas uma pontinha mesmo, bem pouquinho, já é o suficiente, porque ela também é uma aquarela bem pigmentada. Então você mistura ela com água, você consegue chegar nos tons que você quer. Uma pontinha basta.
Gente, apesar de no começo eu ter falado que essa aquarela é um pouco mais sofisticada, ela também é escolar, por isso que a gente escolheu essa para fazer a comparação com a outra, tá bom? Apesar dela ser escolar, a tinta dela fica mais uniforme, os tons são mais bem definidos e a textura fica mais lisinha. Eu gostei bastante desse material e eu recomendo bastante ele também. Olá pessoal, aqui é a Mila Mendes e eu vou fazer esse segundo desenho. Essa aquarela que eu vou utilizar é a aquarela da Molin, que é uma linha escolar. Então eu vou falar para vocês aí quais foram as minhas impressões sobre ela. E no final nós vamos fazer algumas comparações entre as duas aquarelas. Antes de dar continuidade, eu queria deixar um pedido para vocês escolherem qual das duas aquarelas vocês gostaram mais. Porque na semana que vem vai ter uma continuação desse vídeo, porém com outros personagens. Então aí a gente vai fazer com a aquarela que vocês mais gostarem. Nós também vamos fazer uma enquete no Instagram, então se vocês puderem também votar lá. Agora sim, galera, vamos às características dessa marca. E a primeira delas é que é uma aquarela em pastilha. E um dos materiais necessários para se pintar com aquarela é o godê. Se você tiver uma aquarela em bisnaga, é importante que você tenha o godê. Você pode improvisar com a forminha de gelo ou com um pratinho. Já essa aquarela que eu estou utilizando, a própria tampa dela se torna o godê. Então é uma vantagem para ela. Pessoal, como já foi dada a dica, é muito importante que quando vocês estiverem pintando com aquarela, vocês esperem a camada secar. Até mesmo para que não aconteça igual aconteceu no meu desenho, que eu fui muito ansiosa nas bochechinhas dele e acabou manchando o rosto dele todo. Aí eu tive que ficar tirando o excesso da tinta com o pincel molhado. Mas apesar de eu ter borrado o rosto dele, eu pude observar que essa tinta, ela mancha bastante e também marca bastante quando você tenta sobrepor uma cor na outra, assim como na camiseta dele, como vocês podem observar no desenho. Outra coisa sobre essa marca é que a água na pastilha seca muito rápido, então você tem que estar ali o tempo todo molhando ela. Gente, uma desvantagem dessa tinta é que ela solta um pozinho branco e acaba prejudicando na tonalidade das cores. Gente, dá para fazer alguns detalhes e marcações com lápis de cor, até mesmo para deixar o desenho um pouco mais definido, assim como eu e a Nara fizemos no nosso desenho. Muito bem, vamos agora a algumas comparações. A primeira delas é que a tinta da Pentel tem mais opções de cores, o que facilita na hora da mistura. E a tinta da Molin, ela tem menos opções de cores, o que te leva a fazer mais misturas. As cores da Pentel são mais vivas. E as cores da Molin são mais opacas. O custo-benefício da Pentel, apesar de ser um pouquinho mais caro, compensa bastante já que tem muita qualidade. E a da Molin também compensa principalmente para os iniciantes, já que ela é bem mais barata. Bom galera, e é isso, espero que tenham gostado, nos siga nas redes sociais e não se esquece de comentar qual foi a aquarela que você mais gostou, o resultado que você mais gostou.